Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E o tema hoje é urgente: câncer coloretal. A recente morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade, acendeu um alerta para uma doença que está cada vez mais comum entre jovens adultos. E para falar sobre o tema aqui hoje, com a gente está o médico gastroenterologista, o Dr. Nelson Caticarte Júnior, que vai explicar para a gente mais a respeito da doença, as causas, prevenção. Dr. Nelson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite, Camila, e a Câmara Municipal sempre atenta, né, a esses temas que falam da saúde em geral, e esse em especial é um tema que está super em ebulição há anos, mas realmente com o falecimento de uma pessoa jovem, comunicativa e, acima de tudo, uma pessoa que não teve medo de esconder a doença, né? Acho que trouxe essas reflexões todas para nós. Como você bem disse, ela não teve medo, foi um porta-voz dessa doença, né? Eu lembro de uma entrevista que ela deu para Ana Maria Braga, onde ela falava abertamente a respeito de você tem que ver as suas fezes, você tem que prestar atenção ao seu intestino, né? E sem pudor algum, porque, querendo ou não, o câncer coloretal ainda carrega um estigma, né, Dr. Nelson? Com certeza, você tocou num ponto super sensível, acho que principalmente entre as mulheres, né? O fato de fazer cocô é feio, não encosta no vaso, tranca, não faz fora de casa, aí a questão hormonal atrapalha às vezes um pouquinho, né? Nitidamente na gestação vocês sofrem ainda mais com isso, aí é uma hemorroida que às vezes sangra, esse sangramento então deve ser da hemorroida, e então são sintomas que às vezes podem passar batidos porque acham que é uma doença benigna, mas precisa ser investigado, independente de ser benigno ou não. E com relação aos homens, o fato de realmente de negligenciar, né? Então, sintomas, tenho intestino solto há um tempão, o intestino mudou, agora as fezes estão vindo finas, deve ser alguma coisa que eu estou comendo, e não investiga, e aí a gente perde de fazer o diagnóstico de uma doença mais precoce. Mais precoce que, querendo ou não, é uma doença que tem um exame preventivo, que é a colonoscopia, que, conforme a OMS, ela é recomendada a partir dos 45 anos de idade, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Mas, doutor Nelson, acho que é importante a gente começar falando o que é o câncer coloretal. Então, o câncer coloretal, na realidade, é o câncer do intestino grosso e do reto. Então, eles têm uma gênese muito parecida entre eles, e esse câncer, eles vêm na maioria das vezes, Camila, de mutações que a gente vai adquirindo ao longo da vida. A minoria dos casos é relacionado com um potencial genético, né? Então, alguns hábitos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida vão favorecendo esse câncer de aparecer. Então, e aí ele começa com o que a gente chama de pólipo, como se fosse uma verruguinha, né? Essa verruga vai crescendo, vai se expandindo, e aí ela cresce tanto para cima quanto para os lados, mas ela invade também as camadas mais profundas do intestino, dando o que a gente chama de metástases, seja para linfonodos ou órgãos à distância. Então, esse é o curso natural da doença. O que muita gente pode se assustar, é tipo câncer de pâncreas, doutor, que vem e mata rápido. Não. Se a gente for pegar a estrutura de um câncer de intestino, um pólipo, para crescer, aparecer, se desenvolver, dar metástase, ele pode demorar mais do que 8 anos. Não é bastante Ou coisa. seja, é bastante tempo. Mas, em contrapartida, o que esperar de sintoma de uma lesão muito pequenininha, 3, 4 milímetros? Absolutamente nada. Então, eu acho que tem uma frase muito feliz de um chefe meu, na época da minha formação, que fala: câncer de intestino, o primeiro sintoma é não sentir nada. Então, para quem está escutando o podcast aqui da Câmara, não espere ter sintoma para se aconselhar. Não espere ter sintoma para pensar em fazer colonoscopia. O exame deve começar aos 45 anos para a população em geral, sem sentir absolutamente nada. Se sentir alguma coisa, se aconselhe antes. Se aconselha antes. E quais são os principais fatores de risco, como você bem disse ali, né? Porque são umas sucessões de fatores que aquela pessoa, de estilo de vida que ela vai levando, que vai condicionando e vai, né, chegando nesse resultado que é um câncer. Exato. Então, a gente fala que os hábitos ocidentais, né, eles são os grandes fatores de risco para o câncer de intestino. Então, obesidade, né? E aí, falta de atividade física, baixo consumo de fibras, frutas, verduras, saladas, né? Que são aqueles alimentos mais puros, assim, por se dizer.
o alto consumo de produtos ultraprocessados, aqueles produtos empacotados que duram 6 meses, 1 ano, 2 anos na prateleira do supermercado, aquilo ali está cheio de aditivo e isso realmente causa mais problemas. Então, os produtos que são cheios de corantes, né? Os pacientes que fumam, que não fazem atividade física. Então, o alto consumo de carne vermelha, não estou dizendo que carne vermelha causa câncer de intestino, mas o excesso de consumo e as carnes cada vez mais gordas, elas também têm um potencial em aumentar o risco desse tipo de doença. E lógico, algumas doenças em específico aumentam ainda mais o risco do câncer de intestino, como as doenças inflamatórias intestinais, retocolite, doença de Crohn, pessoas que já receberam radiação na barriga, então algumas mulheres com câncer de colo de útero também tem que ficar de olho, e assim por diante. É a prevenção, né? A gente tem que olhar para a nossa alimentação. Eu estava pesquisando antes da gente começar o podcast que o Sul e o Sudeste são a região que mais tem a incidência desse caso de câncer. Acho que talvez pelo grande consumo de carne vermelha, que é cultural aqui na nossa região, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o senhor acha que isso se deve ao alto nível aqui nessa região? Com certeza deve ser um dos fatores de risco, mas quando a gente fala que o Brasil tem 10 Brasis, a gente entende então que quanto mais industrializado, quanto mais ocidentalizado é a cultura, maior o fator de risco. Então, não só o alto consumo de carne vermelha, né? Mas o fato de fazer menos atividade física, de ser mais estressado, de se alimentar mal, de fumar mais. Então, isso sim também participa aí dessa gênese com certeza. Doutor Nelson, e quais são os sintomas mais comuns para uma pessoa observar no seu intestino, né? O que ela pode apontar como um alerta vermelho que tem alguma coisa errada? Isso, então os americanos chamam de red flags, a gente chama de sinais de alarme, né? Aqueles sintomas ou sinais que a gente não deve deixar para depois. Não tem essa, mas eu acho, não, tudo bem, você pode até achar, mas vai lá ter certeza, né? Então, assim, perda de peso, mudança persistente no padrão das fezes. Eu tinha um intestino normal, agora ele está solto. Eu tinha um intestino mais para preso, agora eu tenho diarreia. E vice-versa. As fezes estão ficando permanentemente finas. Sangue nas fezes. O fato de a dor na barriga ser uma coisa constante. Não é uma dor que eu tenho de vez em quando eu como um pouco mais de gordura, quando eu tomo mais café. Não, é aquela dor que vem e fica persistentemente ali, incomodando. Lógico que se a gente for falar que outros sinais devem chamar ainda mais atenção, pessoas que começam a ter baixa de ferro frequente, anemia sem uma causa investigada. Então, todos esses sinais e sintomas são importantes. Agora, vale o parênteses que pessoas que têm familiares com câncer de intestino na família ou reto, elas devem se aconselhar antes do que a população normal, certo? Então, elas devem começar sim, né, a prevenção antes do que o normal e, especialmente nessa população, se atentar para esses sintomas também de maneira mais cedo. Doutor Nelson, e como que é feito o diagnóstico? A colonoscopia é realmente o exame principal ou tem algumas outras formas também de descobrir? Acho que a colonoscopia com certeza é o principal exame, né? Existem outros exames que podem levantar suspeitas. Mas a colonoscopia ela é um exame excelente porque, além de eu poder identificar se tem um pólipo, se tem um câncer, na imensa maioria das vezes eu consigo, inclusive, fazer a terapêutica, ou seja, eu consigo curar a pessoa. Se eu pego uma lesão inicial, na colonoscopia eu já consigo tirar e o paciente vai embora para casa curado, né? O problema é que quando eu pego lesões mais avançadas, já não dá mais para a colonoscopia ter esse potencial. Então, o que a gente está falando é que lesões pequenas não dão sintomas, as lesões maiores, quando dão, geralmente eu estou com uma doença avançada. Então, por isso que é um exame que realmente salva vidas, né? É um exame que tem esse potencial. E até fazendo uma boa analogia que eu escutei quando fui convidado para falar num podcast de uma mastologista, ela falou assim, vocês têm um exame maravilhoso que todo mundo gostaria de ter. Na mastologia, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, eu tenho que fazer uma radiografia
para ver se aquele sinal é ou não é, para daí talvez fazer uma punção. A punção pode errar. No câncer de intestino, não. É fazer uma colonoscopia, um preparo bem feito, a limpeza do intestino, ir lá encontrar, tem, não tem, tira, faz biópsia. Então, assim, é um exame muito assertivo. Ele é um exame extremamente importante, extremamente assertivo, como tu bem disse, mas é um exame que ainda carrega muito tabu, né? O que a gente pode fazer para conscientizar a população? Porque tem pessoas que às vezes está com encaminhamento do exame, mas não faz por preconceito. A gente conhece, a gente sabe, né, histórias de, principalmente homens, né, infelizmente, de não fazer por um tabu, né? E isso também, como você bem disse, salva vidas, né? Eu acho que você é muito feliz nesse comentário, Camila, porque a gente só tem medo e preconceito daquilo que a gente desconhece, né? Então, assim, o que a gente pode falar para quem está ouvindo aqui o nosso podcast? A colonoscopia, a primeira coisa, é um exame que não dói, certo? Então, o aparelho é super fininho, né? Mais fino do que um dedo. Então, ele entra pelo ânus com o paciente sedado, ou seja, ninguém está sentindo aquilo ali, né? E aí o paciente acorda de uma sedação leve, não é anestesia geral, ninguém precisa ser entubado para fazer colonoscopia. E é um exame seguro, né? Os riscos maiores relacionados à colonoscopia são quando a gente tenta tirar lesões maiores, certo? Então, o exame tem essas características, mas ele tem as suas peculiaridades, né? Então, para fazer colonoscopia, sim, precisa fazer um preparo, né? Eu tenho que ter uma dieta seguindo alguns padrões, porque se o intestino estiver sujo, né, ou o preparo não estiver bem feito, eu não vou, às vezes, conseguir identificar aquela lesão que eu quero, que é de 3, 4 milímetros, para tirar fora e impedir que ela venha se desenvolver. Então, sim, o exame ele tem as suas peculiaridades, mas, ao contrário do que muita gente pensa, então eu vou precisar ficar fazendo colonoscopia todo ano? Não. Um exame normal, bem feito, os pacientes podem ficar até mais do que 5 anos sem precisar fazer. Então, é um exame que tem todas as características para ser feito, né? E vencer realmente esses tabus é importante. Agora, quando a gente fala de colonoscopia, né, é tão importante a gente explicar que no consultório muitos pacientes vêm assim, né? Pô, doutor, é chato fazer o exame, né? Pô, é chato ter que fazer a limpeza. E aí eu explico assim, olha, tudo na vida é relativo. Chato mesmo é ter que fazer quimioterapia, Exatamente. operar, usar bolsa, ter que abandonar a família mais cedo por uma coisa que é prevenível, né? Então, acho que a colonoscopia tem que deixar essa mensagem para quem está ouvindo. Perfeito essa colocação. Acho que o chato de verdade é uma doença avançada, né? Sendo que tem um exame ali, né? Preventivo e, como você bem disse, descoberto no início, com alguns pólipos, pode ser retirado de imediato. Doutor, e quais são os avanços que a gente tem recente, né, para esse tipo de câncer? Quais são os tratamentos? As chances de curas, elas aumentaram? A gente teve até o exemplo da Preta Gil, que foi até os Estados Unidos, que estava participando de um experimento de um tratamento que ainda não tinha uma comprovação científica, estava se encaminhando para isso. Mas as chances de cura aumentaram? Aumentaram, seja porque os aparelhos de colonoscopia estão cada vez mais modernos, eles estão cada vez com imagens assim, em alta definição. Tem aparelhos, inclusive, já usando protocolos de inteligência artificial, né? E, então, assim, os aparelhos melhoraram, as detecções melhoraram, os profissionais para fazerem isso são muito bem treinados, né? São milhares de horas aí até você estar apto a fazer o procedimento. E o que a gente entende é que, para as lesões que a gente consegue retirar na colonoscopia, as taxas de cura são altíssimas, né? Então, o que acontece? As lesões, Camila, que a gente não consegue tirar na colonoscopia, elas vão precisar, então, de um tratamento que a gente chama complementar, que aí envolve, na imensa maioria das vezes, cirurgia, e aí, para alguns casos, né, quimioterapia, radioterapia. Então, os oncologistas, hoje, eles dispõem de mais drogas, e de drogas mais assertivas com menos efeitos colaterais. Bom, então assim, a gente está com um arsenal terapêutico ótimo. Se a gente ainda for falar do potencial cirúrgico, então a gente tem hoje as cirurgias por vídeo, né?
para conseguir retirar, tem cirurgia robótica, né? Então, o que a gente precisa realmente é encontrar lesões precoces, né? E no câncer de intestino a gente ainda tem um fator tão interessante que quando a gente fala em metástase, em outros cânceres, praticamente eu não consigo mais falar de cura. O câncer de intestino, infelizmente, manda muita metástase para o fígado. E em alguns desses pacientes, mesmo com doença metastática, eu ainda consigo falar em cura e ainda consigo falar em potencial de cirurgia. Então, muitos pacientes às vezes, né, chegam no consultório e dizem, doutor, eu fiz um diagnóstico aqui e tal, mas eu não quero tratar, já sei que tem metástase. Eu falo, não, esse câncer aqui é diferente. Calma, vamos escutar, vamos conversar com o oncologista, vamos ver o que tem de disponibilidade, porque existem sim várias linhas de tratamento, mas com certeza a gente precisa fazer o estadiamento da doença. Além da colonoscopia, as tomografias e outros exames de imagem. Então, é um exame hoje que tem uma alta chance de cura. Exatamente. Então, com todo esse arsenal terapêutico, como a gente fala, eu preciso só encontrar as lesões mais cedo e conscientizar a população de que precisa fazer o exame sem ter sintoma. Aqueles que tiverem sintoma vão logo ser aconselhados para ter um diagnóstico assertivo. Ele está entre os 3 cânceres que, né, com mais diagnósticos. Acho que é o câncer de pulmão, câncer de intestino. E a gente tem bastante campanhas. A gente tem o Outubro Rosa, que é o mês onde é dedicado a campanha ao câncer de mama. A gente tem o Novembro Azul, que é o mês dedicado ao câncer de próstata. Mas a gente vê o câncer de intestino, né, crescendo exponencialmente, se falar. A gente vê pessoas famosas na mídia comentando sobre esse câncer. Está cada vez pessoas próximas a gente também. Então, a importância de campanhas como essas também, né? Com certeza. A campanha do câncer de intestino já é muito feliz pela Sociedade de Endoscopia Digestiva, Gastro e Coloproctologia. Ela era feita em setembro e a gente começou a ver que as pessoas buscavam a gente já meio que final do ano. Aí entrava, depois em férias, enfim. Agora essa campanha acontece em março, né? E aí tem um Março Azul para tentar essa conscientização. E a gente vê que realmente ajuda. Mas o que a gente precisa aqui é engajar as populações mais jovens que, por mais que não estejam às vezes na época de fazer, eles conscientizam quem está, né? Então são os filhos que chegam para os pais, pai, você já fez sua colonoscopia? Né? Eu dou aula na universidade e eu vejo como eles alertam isso aos pais. Né? Então, assim, né? é importante, né? Quem ama, cuida, né? Então, de às vezes falar assim, pô, esse teu sangramento não está normal, né? E às vezes quebrar os tabus. Poxa, você vai lá ver o seu companheiro, poxa, eu vi aqui, né, que na hora da tua higiene, tô vendo aqui que na lixeira sempre tem sangue no papel higiênico. Você já foi ver isso? Não, vamos ver. Não, eu acho que deve ser uma hemorroida que eu tenho desde... Não, mas tudo bem, vamos fazer o diagnóstico, né? Se for hemorroida, ótimo. Mas se não for, o que tem aí? Então, eu acho que esse tipo de mensagem também deve ser levado aí aos 4 ventos. Muitas pessoas dependem do SUS, né? Você acha que hoje o SUS, na sua totalidade, ela está oferecendo um bom tratamento adequado para a prevenção desse câncer em relação a campanhas? A colonoscopia, ela está sim no rol dos exames a serem fornecidos pelo SUS, né? O que a gente acaba vendo realmente é que isso varia muito de município para município, de estado para estado, e a gente precisa sim de cada vez mais centros que façam esse exame, né? Para se tornar disponível e que isso se torne uma política pública adequada, né? Não é assim, faz. Mas não adianta nada fazer esperando 5, 6 anos para realizar o exame, né? Então, a gente entende que as pessoas, o primeiro passo é ir ao médico para, olha, hoje está na hora de eu começar a fazer o exame? É isso. E aí as mulheres, elas são campeões nisso, por quê? Porque vocês já vão desde novas na ginecologista fazer o preventivo de vocês sem sentir nada. Então, a colonoscopia acaba, né, entrando nesse rol, né? E aí a gente tem os ginecologistas, né, que fazem um trabalho fantástico também, que ajudam nessa prevenção, e aí a gente precisa conscientizar também outras especialidades disso, né? Se cada um lembrar de fazer a colonoscopia, com certeza isso vai sendo mais bem difundido.
Doutor Nelson, vamos falar do que a gente tem que ficar longe, né? Aquelas lasanhas prontas da Sadia, Perdigão, que você vê nas prateleiras do mercado, pizza pronta, embutidos, mortadela, linguiça, bacon. Então, são alimentos extremamente perigosos, né? Então, os ultraprocessados, Camila, eles são esses alimentos que são ricos em gorduras ruins, né? Estão cheios de aditivos, cheio de corante, né? Então, a gente está vendo aí iniciativas até nos Estados Unidos, o grande consumidor de fast food, junk foods, que eles estão querendo tirar corantes de crianças por conta do impacto desse tipo de doença. Então, para os pais que estão vendo aí, né, o nosso podcast, pensem que alimentação é algo cultural. Não venha me falar para não comer se você come. Se isso está dentro da minha casa, você cria o hábito, né? E isso a gente extrapola para refrigerante, isso a gente extrapola para as carnes gordas, para o hábito de comer o salgadinho quando está na rua. Mas por que não comer uma salada? Mas por que não levar a nossa comida de casa? Então, eu acho que essas práticas, assim, elas são muito felizes e isso vem de casa, né? Lógico que a educação na escola passa também por educar, né, esse tipo de hábitos saudáveis, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem a faca e o queijo na mão, realmente para a gente não precisar consumir alimentos ultraprocessados. É como você bem disse, né? Até, por exemplo, tem até mãe que às vezes dá uma bolacha, um chocolate, uma bolacha recheada, que é perigosíssimo para criança, como forma, ai não, tadinho, né? Como que eu vou negá-lo? Mas assim, a criança não conhece, a criança não sabe. Exato. Essa é uma coisa que está com você, culturalmente com você, que para você é ótimo, maravilhoso. Então você acha que para ele também vai ser ótimo, maravilhoso, mas não, é um mal que você está causando, inclusive. Exato, e assim, aqui o que a gente tem que deixar claro é que nunca foram os excessos, né, as exceções que nos causam problema. São sempre os excessos, é aquilo que está na nossa rotina. E o que a gente não percebe é que a maioria das pessoas, eu vou descer ali e vou comer só um pão de queijo empanado. Não, tá bom, mas você já viu o que vai no empanado? Então olha lá, farinha em excesso, gordura em excesso, porque como é que um alimento fica 6, 8 meses congelado, você descongela, ele tem o mesmo sabor? É só porque tem muita gordura ali, certo? Muito aditivo. Exato. Então, assim, eu acho que isso vem de casa, né? Poxa, filho, leva isso daqui, pode comer no final de semana, não tem problema. Final de semana tem a bolacha recheada, final de semana a gente gosta do sorvete, não tem problema. Mas isso está extrapolando e muito, e cada vez mais cedo. Então, se a gente desenvolve bons hábitos em casa, as pessoas nitidamente crescem mais saudáveis. E quando a gente fala que no Brasil a gente tem todo o potencial de não precisar dos alimentos ultraprocessados, porque aqui a gente tem tudo. Aqui a gente tem carne fresca, aqui a gente tem produtos, frutas, verduras, saladas, aqui na nossa própria comunidade. Então, se a gente consegue fortalecer esse tipo de cultura, será que a gente não reduz drasticamente esse tipo de câncer? Com certeza. E a resposta é que sim. Hoje, nas escolas municipais, é feito um trabalho da merenda, né? Onde toda alimentação ela tem que ser de forma saudável. Então, tem as crianças que consomem esses alimentos, que são sua maioria, então elas têm esse processo no colégio, né? Então, só que não adianta nada o colégio fazer o papel dele com essa questão da nutrição, né? Com alimentos ricos em fibra, frutas, verduras. E em casa, muitas vezes, às vezes são famílias carentes, que acaba dando uma bolacha ou algo muito ultraprocessado, porque é mais barato ou até também porque é mais rápido, né? É mais rápido, mais prático, né? De só colocar no micro-ondas e já está pronto para comer, porque muitas pessoas não têm tempo também para fazer seu próprio alimento, mas a gente tem que achar uma saída, né? E isso que você está falando, olha, extrapola muito mais as pessoas que às vezes têm uma condição socioeconômica mais baixa. Eu canso de atender no meu consultório, né, e eu digo que eu não perco tempo, eu ganho tempo, né, tempo de vida dos pacientes, né, e explicando assim, olha, me fala então como é que é a tua rotina. Não, eu como bem certinho e tal. Tá, mas me conta. Não, de manhã cedo eu como um pão, queijo, presunto, e daí depois eu faço um lanche com pão de queijo, aí depois eu como um empanado à tarde, ou eu como uma salada de fruta. Então assim, então vamos olhar aqui, vamos destrinchar. Então, produto ultraprocessado, um monte.
Não, mas para quê? Né? Então, esse tipo de orientação a gente tem aos montes aí. O problema é que a gente não tem a noção do impacto disso lá na frente, e eu acho que esse tipo de câncer aí que a Preta Gil acabou trazendo à tona já é um primeiro alerta, né? E eu acho também, assim, que a gente não deve botar nada em extremismo, né? Não tá assim, pô, chato, tá dizendo que não pode comer nada. Não, não é isso. Eu acho que é manter uma rotina saudável, entendendo que esses pontos, todo mundo, né, tem o seu direito de comer né, a sua tranqueirinha. Mas o que a gente está vendo é que esse consumo em massa do que é fácil, do que é empacotado, do que é embalado, as pessoas acham que não tem, né, repercussão. Eu ainda falo que quer começar a dar o primeiro passo, aqui não é fazer propaganda de nenhum aplicativo, nada, mas tem um aplicativo hoje no mercado aqui que você escaneia os códigos de barra pelo celular e ele te dá uma nota de 0 a 100 para entender o quão saudável é o alimento. Então, assim, por que a gente não cria o hábito de ir no supermercado com o filho? Pô, vamos ver isso aqui. Pô, esse iogurte aqui é péssimo. Mas por que será? Aí você vai ver lá que um iogurte, sei lá, tem um copinho, tem 8 tipos de aditivos. Meu Deus do céu. Não, e pensa que iogurte é saudável, que vem do Isso! leite, natural, proteína, Exatamente. né? Então, assim, é é muito começar a... mascarado. Exato. E assim, hoje lá tem alto em sódio e tal, mas as pessoas parecem que negligenciam. Então, vamos pensar numa organização alimentar, né, das pessoas em casa. Por que não passar por esse tipo de conduta, né? É um aplicativo, é fácil, está no celular, a gente pode ir escaneando, ele inclusive sugere quais são as alternativas. Ó, aqui tem um iogurte ruim, mas aqui você tem uma lista de iogurtes bons, e aí você vai atrás. Então, investir em saúde é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente e para aqueles que a gente ama. Perfeito. Eu acho que a gente tem que caminhar realmente. Acredito que no futuro a gente consiga olhar melhor para essa questão da alimentação. O Brasil, ela deu uma regredida, né? A gente foi ficando um pouquinho melhor economicamente, a gente começou a comer. Faz parte do mundo ocidental, A gente começou infelizmente. a comer muito mal, né? Muito mais industrializados. A gente tem acesso, né, a comidas muito rápidas, fast foods, essas tranqueiras, como você bem disse, né? Então, as consequências acabam aparecendo, não somente também no câncer, né, mas diabetes, hipertensão, Com certeza. tudo, né? A Bom, nossa alimentação é a obesidade gente. hoje está ligada a mais de 10 tipos de câncer. Exatamente. Então, assim, poxa, vamos lá, né? Então, se a gente entender que na obesidade eu preciso basicamente combater a alimentação e a atividade física, né? Preciso achar essas duas ferramentas muito claras, por que já não começar pela alimentação? Pela Né? alimentação, exatamente. Doutor Nelson, muito obrigada pela sua presença. Antes de terminar o nosso podcast, eu queria que você deixasse um recado de alerta para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou deixar, se você me permitir, eu vou deixar 2 recados. Claro. O primeiro é realmente falar, né, que o câncer de intestino, a gente não deve esperar sintomas para prevenir, né, esse tipo de neoplasia. Se a gente for entender que esse tipo de câncer ele é altamente prevenível, só depende da gente, né? Então, busque aconselhamento, não ignore sintomas. Tá com sangramento nas fezes, tá com perda de peso, tá com uma anemia que ninguém explica, com mudança no padrão das fezes, procure um gastroenterologista, um médico que cuida de intestino, coloprocto, enfim, para se aconselhar, certo? Um câncer que a gente quer evitar muito e só realmente depende da gente. Mas a mensagem que eu queria deixar, a gente né, por atender tanto no consultório e também fazer exames de endoscopia e colonoscopia, a gente acaba lidando com muitos pacientes que fazem o diagnóstico, né? E o que mais me chamou a atenção, até falei isso nas minhas redes essa semana, com relação à Preta Gil, é de pacientes que não se escondem perante a doença, né? Eu sei que cada um tem o seu jeito, mas ela foi tão feliz, né, em mostrar para as pessoas que o preconceito é algo sempre a ser vencido, né? Preconceito de raça, de opção sexual, tanto faz. Mas o preconceito da doença nunca se escondeu de usar uma bolsa, de fazer uma cirurgia, de falar das fezes, de olhar. Então, assim, a gente tem vários pacientes que poderiam também dar esse apoio, né? E falar abertamente, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente desmistifica, porque se a gente tem gente jovem sendo acometido,
a gente precisa realmente divulgar esse tipo de condição. Então, acho que essa mensagem, né, de pessoas que têm esse perfil, né, da Preta Gil de falar, de expor, por mais que choque, as pessoas saem cada vez mais fortes. Mais fortes e mais bem informadas, né? Com E certeza. mais bem informadas, mais prevenção. É isso mesmo. Doutor Nelson, muito obrigada pela sua presença. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, parabéns pela Câmara, né, por estar sempre divulgando aí informação de qualidade. Perfeito. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau e até mais.